Programa de mulher para mulher aqui na Rádio Web Toque Me Voe. E queremos você aí de casa participando aqui com a gente. Acesse nossas redes sociais, curte, comente, compartilhe e mande áudio mensagem no nosso WhatsApp 14 99191 8767. Boa noite, meninas! Boa noite a todos, boa noite, convidadas. É um prazer imenso ter vocês aqui com nós, viu? Nesse bate-papo que vai acontecer nessa noite aqui no programa de Mulher para Mulher. Boa noite a todos que vão aí nos acompanhar nesse bate-papo, né, Vanessa? Sim, boa noite, meninas. Boa noite, Rafa. Boa noite, Letícia. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Espero que esse bate-papo seja leve, seja tranquilo, se sintam à vontade. Pessoal, mandem as suas dúvidas. Hoje a gente vai tirar aquelas dúvidas dos mitos e verdades que eu passei para vocês no programa passado. Então aproveitem, não deixem de compartilhar a live e mandar os recadinhos aqui pra gente, tá bom? E vamos lá, o nosso programa é patrocinado pelo Espaço Aniane, Espaço Fashion, Mariflex, Móveis Corporativos, Exes Evento, Estúdio de Dança, Ritmos e o Churros Dadá. E hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio as convidadas Rafaela Iga e Letícia Campos, do Espaço Nascer e Crescer. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer estar aqui. E vamos pautar, Cintia, então? Vamos lá, então. Hoje, então, o nosso tema, gente, é um tema muito gostoso de se falar. Tem muitas dúvidas, temos muitas mamães aí, ó, que estão cheias de vontade de como é amamentar. Como é esse momento, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre a amamentação, sobre o antes, o durante, o depois, que nós temos todo esse percurso aí na amamentação, não é mesmo? E eu quero começar já com aquela primeira perguntinha básica que eu também fiz lá na maternidade quando eu tive minha filha, gente. E aí, quando eu devo dar a primeira mamada? Bom, vamos lá então. Primeiramente eu queria agradecer estar aqui com vocês, o convite. É muito legal vocês trazerem esse assunto. Esse mês é o Agosto Dourado, né? Sim. Lembrando da campanha aí mundial de incentivo ao aleitamento materno. Então é super importante que as pessoas estejam realmente engajadas na intenção realmente de divulgar a importância de proteger o aleitamento materno, que esse é o tema da campanha desse ano, né? Então é uma responsabilidade de todos proteger o aleitamento materno, né? Então é uma responsabilidade compartilhada, né? Isso então a gente está muito feliz de estar aqui falando a respeito desse assunto que é tão importante, que muita gente acredita que é uma coisa natural, que acontece, é muito fácil. Tranquila, aquela propaganda Doriana. Isso. Mas a gente sabe, a gente que é mãe, né? E a gente que trabalha com isso, a gente sabe que não é bem assim, né? É um desafio, é difícil, sim. O bebê precisa aprender a mamar na mãe, a mãe precisa aprender a oferecer. Então, não é fácil. Mas que bom que nós temos realmente pessoas para ajudar e que cada vez mais as mães têm a chance de ter conhecimento, que é isso que vocês estão fazendo, né? Ajudando, levando informação, porque a gente acredita, né, Letícia, que quanto mais a mãe tem informação, mais ela se sente segura para fazer o que tem que fazer e, se não conseguir, pedir ajuda, né? Que eu acho que isso é o principal. Sim, com certeza. E aí, vamos lá, então. Quando o bebê deve Quando mamar? devo dar a primeira mamada para esse bebê? E aí, quando é? Aí entra um assunto que é super legal da gente falar, que é a Golden Hour, a hora de ouro. Que bacana. Logo que o bebê nasce, é preconizado que já se ofereça o peito, né? Por toda uma questão do contato pele a pele com a mãe também. Então, na primeira hora de vida, é essencial que exista aí a oferta, né? Que exista esse contato com a mãe pele a pele e que principalmente seja oferecido o leite, né? Rafa, é importante falar que independente do meio do parto, né? Independente. Se é cesárea, se é normal, natural, que tem as diferenças entre normal e natural, mas que seja oferecido o peito. Exatamente. Quanto mais a criança fica com a mãe naquela primeira hora, melhor para o desenvolvimento, até para a mãe mesmo, né? Os benefícios da amamentação para a mãe são super importantes, né? Em questão de recuperação e tudo mais. Então, logo que o bebezinho nasce, já pode mamar.
Olha, que bacana. E foi legal que você comentou, porque o Ministério da Saúde até tem um cartaz que fala que amamentar faz bem pro filho, pra mãe e pro meio ambiente. Exato. Né? É isso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre nesse sentido, né? É isso mesmo. Muito bom. Só dar boa noite aqui para quem tá com a gente, pro Rafa, o Marcos Augusto, a Vanessa Secato. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês no nosso programa. Não deixem de mandar as dúvidas. E vamos lá, eu vou passar já o primeiro mito e verdade, posso? Opa, Que a gente deve! tocou no assunto aquele dia. Deve, vamos lá. Vamos lá, o primeiro. Aí ao longo do programa eu vou falando os outros. Quanto mais o bebê mamar, mais a mãe produzirá leite? Mito ou verdade? Ela produz mais leite conforme a quantidade que você põe o bebê no peito? Perdão. Ou você abandona a amamentação e o leite continua produzindo independente do bebê estar próximo ou não? Muito bom. Eu posso te responder de uma maneira... vamos lá. Não é mito, é verdade, tá? Mas tem um porém. É preciso que essa criança, esse bebê esteja mamando de forma adequada. Porque nada adianta esse bebê estar no peito, pendurado ali no peito, mamando o dia todo, se não for uma mamada efetiva. Se não estiver mamando com os movimentos certos de sucção, com a pega adequada, não vai adiantar. Né? Então, assim, o tempo que essa criança mama não tem tanta relação com a produção. Mas sim, como essa criança mama. A qualidade, não a quantidade, vamos dizer assim. Né? Então, é preciso prestar bastante atenção se essa mamada está sendo efetiva, se está realmente mamando direitinho. Porque muitas vezes uma criança que fica uma hora e meia no peito, já é um sinal aí de se prestar atenção, porque pode ter alguma coisa errada. Né? Porque se ela precisa ficar tudo isso no peito, ela não está conseguindo extrair tudo que ela precisa. E aí, isso também pode ser ruim. Porque ela pode estar gastando mais energia do que ela deveria. Então, ela não está ingerindo e está gastando energia por estar mamando errado. Prejudica o ganho de peso também, né? Ele está gastando energia, nesse momento ele não pode gastar energia, ele tem que ganhar peso, que é tão importante para o crescimento e desenvolvimento. A partir do momento que isso faz ele perder peso, perder energia, também acaba complicando, né? Não é uma mamada efetiva. Olha. Meninas, e isso tem alguma coisa a ver que quando eu estava amamentando, eu ouvia muito falar de leite posterior, anterior, tem alguma relação? Tem sim. O leite ele vai mudando a sua configuração desde que o bebê nasce, né? Então, o bebezinho nasce, existe o processo ali de apojadura, né? Depois de 3, 4 dias que ele tá mamando, o colostro. Colostro, né? Daí vem a descida do leite e esse é o leite aí que vai realmente sustentar, nutrir a criança. Conforme o tempo vai passando, depois de 6, 7 meses, esse leite também vai mudando a configuração, porque o neném começa a comer, começa com a introdução alimentar. Por volta de 1 ano, esse leite também muda a sua configuração, os nutrientes vão mudando. Então, a natureza, Deus é perfeito, né? Ele vai colocando tudo conforme realmente tem que ser, de acordo com a evolução da criança. E essa questão do leite posterior é na mamada mesmo, né? Então, quando o bebê começa a mamar, vem aquele leitinho, é como se fosse mais mesmo... com menos nutrientes, vamos dizer assim, né? Para o bebê matar a sede ali no comecinho da mamada. E aí depois que ele começa a sugar, é que vem o leite mais robusto, mais gorduroso. Por isso que é tão importante a mamada efetiva. Para que o bebê realmente sugue, extraia ali, faça a extração do leite, comece a tirar o leitinho que é necessário, né? E daí vem aí o leite mais nutritivo, mais gorduroso. Aproveitando que você tocou nesse assunto, Rafa, um dos mitos e verdades que eu trouxe no programa passado é aquela questão de revezar o peito, que a avó sempre falava, dá 15 minutos num peito, no outro, senão o peito cai. E, na verdade, tem muita responsabilidade nessa questão de você ficar trocando o peito, né? Queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso. A questão do peito, a gente costuma orientar assim, dá um peito, né? Para que justamente ele consiga chegar no leite que ele precisa.
E aí, quando a mãe percebe que esse peito esvaziou, que está com um pouquinho leite, provavelmente já vai coincidir aí com a saciedade do bebê. A gente costuma dizer para ofertar outra mama como se fosse uma sobremesa. E aí ele vai mamar, vai começar a mamar na outra mama e vai ficar saciado. Muitas vezes ele nem quer, uma mama só já é suficiente. Mas daí, na outra mamada, a outra mama. Muito legal. Vou aproveitar que tem uma pergunta aqui do André, acho que tem a ver com questões das mamadas, de tempo. O André tá perguntando aqui: olá, boa noite. Eu tenho uma dúvida. O meu filho de 4 meses não tem dormido direito. Ele acorda de 2 em 2 horas para mamar. Tá aí uma situação muito difícil e exaustiva. O que estamos fazendo de errado? Boa noite, André. Olha, eu já te adianto que você não está fazendo nada de errado, porque assim, a gente costuma dizer para os pais que não tem certo e errado, né? É muito difícil você julgar e falar, olha, tá errado, tá certo. Então, primeiramente, comece sendo mais gentil com você, não tem nada de errado. Mas essa questão do sono é uma coisa que realmente pega os pais. Eu, como mãe de um bebê, agora já posso falar, eu sempre peço socorro para minha amiga aqui, Letícia, porque ela é especialista em sono. E a privação do sono nos pais realmente é uma coisa que, assim, acho que dificulta muito o processo, o início e tudo mais, né? A questão é que ele tá acordando a cada 2 horas. A cada 2 horas, o tempo todo, querendo essa mamada e não dorme. Atrapalha o sono, né? 4 meses. Quer falar um pouquinho? A gente vai tendo uma mudança no padrão de sono conforme a criança vai crescendo, né? O que a gente costuma falar durante as consultorias de sono, quando a gente está orientando os pais com relação ao sono, é que, inicialmente, nos 3 primeiros meses, a gente não tem como determinar rotina, determinar horários. A criança precisa mamar, precisa se alimentar, precisa crescer e se desenvolver. Então, nesses 3 primeiros meses, o bebê vai acordar durante a noite. Não tem como a gente prometer que o bebê vai dormir a noite toda, né? Isso é muito difícil. Vai depender muito de cada criança. A partir do 3º mês, daí tem que saber identificar o que está gerando esse despertar. Realmente é fome, né? Ele está ganhando peso adequadamente? Se ele estiver ganhando peso com a alimentação durante o dia, talvez não seja necessário acordar para mamar. Talvez ele esteja fazendo até uma associação ali de sono, que ele associa que tem que acordar, tem que dar peito para poder voltar a dormir. E aí a gente tem que trabalhar essas questões para não gerar uma associação de sono e o bebê conseguir voltar a dormir sozinho. Mas ainda é muito cedo para conseguir passar a noite toda de sono. Provavelmente ele ainda vai ter alguns despertares para se alimentar. Ele vai precisar. Não necessariamente de 2 em 2 horas, né? Mas daí tem que avaliar toda essa questão, se está fazendo associação, se ele consegue dormir sozinho ou não, mas vai ser necessário. Mas acalma o coração, André, acalma o coração. Que tudo faz parte desse processo. É um processo, aos poucos vai melhorando esse padrão de sono, né? Muito legal, ótima dica aí, viu, meninas? Eu acho que é interessante, né, Lê, para esses casos, estipular e tentar entender como é que tá a rotina desse Exatamente. bebê, né? A rotina durante o dia faz toda a diferença no sono noturno. Se ele tem uma rotina legal, tá tudo organizadinho, faz as sonecas como deveria fazer durante o dia, à noite a tendência é ele dormir melhor, ter um sono mais prolongado, não precisar fazer esses intervalos. Eu quero... Ai, desculpa, Vanessa, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso daí que eu achei interessantíssimo, mas antes, gente, precisamos chamar aqui, ó, a nossa vinheta do aniversário da rádio. A Rádio Web Talk Me Voa está fazendo 1 ano. E aí, meninos? Vamos lá mostrar o que vai acontecer? Em agosto, a Rádio Web Talk Me Voe completa 1 ano. Isso mesmo, 1 ano de muita informação, entrevistas, política e entretenimento. Participe, comemore conosco. Mande sua mensagem de voz ou texto para o WhatsApp 14 99191 8767. 14 99191 8767. Deu parabéns para a Rádio Web Talk Me Voe. No dia 28 de agosto, vamos sortear uma cadeira da Mariflex para você.
Rádio Web Toque Me Voe, 1 ano. O aniversário é nosso e o presente é seu. O presente, então, é você que está aí do outro lado que vai ganhar. É você que está nos assistindo. É você que está aí, ó, nos mandando mensagem. Manda áudio também, pessoal. Tem que mandar áudio para conseguir estar aí, ó, concorrendo a essa cadeira Mariflex. Não percam esse sorteio, hein? Alguém aqui vai querer perder? Eu não. Ninguém vai querer perder, não. E a audiência aqui tá bombando, ó. Silmara Marçal falando que tá assistindo. Vanessa Secato falando que é a favor da amamentação livre demanda. Que não é fácil, né, o primeiro mês, mas que ela tem o João que mama até hoje, 3 anos e meio. Que Parabéns, linda. Um beijo, Vanessa, minha amiga de Jaguariúna nos assistindo. Jaguariúna, Campinas, todos nos prestigiando hoje. Antônio também, mandando um oi. Marcos Augusto, Hélio dos Santos, deixando boa noite, grandes guerreiras e a toda a equipe da rádio. Obrigada, Hélio. Muito obrigada. Anderson, boa noite a todos. O programa está top. Sucesso sempre, meninas. Tem mais aí, Vanessa? Tô aqui entrando porque pra mim não tá... Tem o Lu Barbosa. Lu Barbosa também. Nossa, parece que foi ontem. Verdade, Toninho. Parece que a rádio começou ontem e já estamos aí comemorando e fazendo um sorteio aí. 1 ano já se passou e muita coisa boa ainda tá por vir, hein, gente? Vocês não fazem ideia. E participa do sorteio, hein, gente? Quero ver o nome de todo mundo aí, hein? Posso só dar uma continuidadezinha no ganchinho dela? Opa! Que eu escutava muito quando eu tava amamentando, era do dorme, quanto mais dorme, mais dorme. Quanto menos dorme, menos dorme. Ele falava, quanto mais você deixa o neném acordado de dia, a irritação à noite vai piorando, né? Exatamente. E aí que não dorme mesmo à noite, a calmaria, começar a fazer o entardecer e começar a colocar fazer um aquela ritual rotina, de sono, Isso exatamente. me ajudou muito, porque senão a gente enlouquece. Eu falo que o sono, ele é enlouquecedor na maternidade. Exatamente. Eu acho que a única coisa que enlouquece a gente é a ausência de sono, é o cansaço. É muito Exatamente. difícil, né? E além de tudo isso, que eu acho super interessante, já que a gente está falando a respeito disso, né? Os benefícios para crianças com relação ao sono, a gente sabe, né? Para os pais a gente já sabe, né? Uma boa noite de sono com relação à produção de leite, inclusive, tem influência nisso. Mas a Letícia fala bastante disso com os nossos pais, né, Lê? Sobre a importância do sono nesse período para o desenvolvimento do bebê. Sem né? dúvida, o sono é hormônios. extremamente importante. O bebê, quando ele nasce, ele precisa de 16 horas de sono por dia. É muita Olha, coisa, é né? bastante. Para ele poder passar por todas as fases, poder ter todos... O sono, antes a gente achava que era uma coisa estática, tá lá parado, mas hoje a gente sabe que durante o sono tem muita coisa importante acontecendo. E essas coisas importantes, liberação de hormônios e tudo mais, vai ser importante para o bebê crescer e se desenvolver. Então, a amamentação está totalmente relacionada à qualidade do sono. Quando a gente consegue melhorar a qualidade do sono, a gente consegue associar com as mamadas, isso fica bastante interessante. E para os pais também, né? Porque ficar sem dormir... Não é fácil, né? Uma noite mal dormida. Fala a verdade, nós que somos mães aí sabemos como que é. Não é mesmo? Eu queria pegar uma deixazinha do que você estava falando, que eu até... Nós estávamos falando sobre a questão também da pega correta, né? O que a gente sofre muito na questão da amamentação é essa questão da rachadura. Sim. Né? A gente vê assim que é o que tem o maior sofrimento, a questão quando vai ser a pega e quando racha, quando fica sensível. Queria saber assim de vocês, e aí? Tá pegando errado? Vem muitas coisas que falam pra gente usar bucha, esfregar antes, né? Eu me lembro que quando eu tive a minha, eu aprendi coisas de família, de usar... Normalmente pedem pra gente ficar no sol, né? Que é bom. Falaram pra eu usar secador de cabelo no mamilo. Gente, essa dica eu passo pra todo mundo, porque eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu não tive uma rachadura. Eu nunca passei nada. Era o próprio leite, a própria boquinha da criança, o próprio leite, e depois eu secava com o secador. Era sensacional. Essa eu não conhecia. Olha, tá vendo? Secador. A gente escuta muito, né? As mães perguntando, uma ansiedade muito grande. Ai, como é que eu preparo a minha mama? A recomendação do Ministério da Saúde realmente é que você não precisa fazer nada, né? Tem os casos aí dos tipos de bico, o bico
mamilo plano, Invertido, e né? tudo mais. Mas é importante a gente lembrar essa questão da pega. Sim. Né? Porque sim. o bebê, ele não abocanha, ele não faz a pega no bico, no mamilo em si. Ah, Tem a boca sim. mais aberta. Exato, Uhum. né? Então, como é que a gente identifica uma pega correta, né? Que é o que você me Foi. perguntou. Primeiro de tudo, não é esperado que se sinta dor, tá? Muitas vezes a mãe tá naquele processo assim de querer fazer o melhor pro filho. Não, eu vou aguentar porque não, eu Sofre! não. É um porque não sofrimento. assim. Às vezes acha que tá fazendo bem pro filho, mas na verdade não tá, porque nesse processo pode ser que ele não esteja extraindo a quantidade de leitinho que ele deveria estar extraindo. E isso prejudica até a produção de leite da mãe, né, Rafa? Por conta de todo esse estresse, essa dor. Exatamente. Posso só pontuar o que aconteceu comigo? Claro. Eu senti uma dor lascada, eu não tive rede de apoio, meu puerpério eu passei sozinha, só eu e a neném. E eu comecei a passar muito mal e eu não tinha esse entendimento. Me ensinaram a pega no hospital daquele jeito muito bem feito, né? Daquele jeito qualquer. E eu tive uma mastite severa. E aí, de madrugada, uma amiga foi me socorrer e me levou para um aleitamento. E nesse aleitamento, ninguém entendia por que a mastite não saía, minhas dores não passavam. Só depois de uma fono que a gente foi descobrir que a minha filha tinha palato ultra profundo e ela não conseguia fazer a pega com a língua. Se eu não passasse a minha filha pela fono, eu não conseguiria ter amamentado. E eu achava que o problema era no meu bico. Tá vendo? Então, assim, vários fatores que a gente precisa realmente ter consciência de que o bebê é a gente não sabe dar mamar, o neném realmente não sabe mamar. E são todas as diferenças. Bico, eu já tinha 3 cirurgias na mesma mama. Então, tudo fez para dificultar o processo de amamentação. Mas demorou quase 2 semanas para eu descobrir que ela tinha um palato profundo. Nisso eu já estava em E hoje a febre gente tem profunda. muita informação, né? A gente tem muitos profissionais, as consultoras de amamentação, as fonoaudiólogas, fisioterapeuta trabalhando também nessa questão da cicatrização da mama quando está machucado, né? Que também o fonoaudiólogo pode atuar. Mas eu vejo muito pessoal mais velho falando, mas na minha época não tinha nada disso e eu conseguia amamentar. Mas hoje tem, a gente Mas consegue tem, ajudar claro, as mães, né? Sim. Exatamente. Então, Tudo vem pra agregar, né? A gente ter a Exatamente. liberdade de entender isso, que é pra somar, né? Isso que a gente tenta fazer muito, né, Rafa? De orientar as mães, de mostrar o que é esperado para amamentação, para sono e tudo mais, para acalmar o coração das mães e saber que elas têm ajuda profissional, que elas podem contar com essa ajuda profissional. Não é para sofrer, não é para ser sofrido, né? Algumas coisas é claro que vão acontecer. O sono o bebê vai acordar durante a noite, mas dá para diminuir, E né? hoje existem recursos públicos para trazer isso, né? Sim. Eu não tive na rede particular. Quem me atendeu foi o público. Eu pari, que eu falo que eu pari em rede particular, mas eu não tive essa assessoria. Foi o público que me trouxe, que conseguiu me acalmar e, assim, até o tratamento da mastite, o procedimento médico para aquilo melhorar, foi, assim, com tanto amor que a mastite só ficou realmente, assim, a lembrança lá de trás. E em 2 semanas eu não tinha mais nada. E eu tive essa questão do rachar de cair pedaço, assim. Realmente foi triste. Agora, deixa eu só mandar um oi aqui pro pessoal que tá perguntando. Aproveitar. A Lu Barbosa. Vamos lá. Respondendo só uma questão do Marcos, aproveitando que a gente tá falando dessa questão do bico rachado, que vai linkar. Amamentação com a mãe portadora de HIV. Com essa questão, como que trabalha, as dúvidas, o que surge, qual que hoje é o procedimento, como que é, trazer pra gente como funciona a amamentação para mãe portadora de HIV. Nesse sentido, eu não sei exatamente como estão as normativas atuais, mas eu acredito que não seja... Permanece restrito, né? Não pode fazer o aleitamento, exato, né? Não seja indicado. Mas existem outros recursos, né? O banco de leite, doações de leite materno. Na própria maternidade existe essa possibilidade do bebê ser amamentado com leite humano mesmo. E graças a Deus tem tido bastante recursos, né? Nesse sentido, para ajudar esse bebê que não pode ser amamentado pela mãe. E aproveitar esse gancho do aleitamento, existe um preconceito muito grande, né, nessa questão do banco de leite. As pessoas acham que não vai acabar ficando sem leite para o próprio bebê. Sim. Expliquem que isso
é um mito, né? Exato. Porque é justamente a questão de quanto mais se produz, mais você vai continuar produzindo, né? Sim. Tanto que é uma orientação que a gente dá até para as mães que estão com baixa produção, para o bebê terminar de mamar e continuar ordenhando, porque isso vai ajudar, vai estimular ali o seu cérebro, porque é ele quem comanda essa produção, a entender que você precisa de mais produção, né? Porque o estímulo continua acontecendo ali. Então, isso não acontece, né? Então, se você tem leite sobrando, se você tem muito leite suficiente para o seu bebê, eu acho que é super importante realizar essa doação, porque como a gente acabou de falar aqui, muitas crianças não têm essa possibilidade, né, de receber o aleitamento materno, e a gente sabe dos benefícios do leite para o bebê. E não é um bicho de sete cabeças Não a doação, né? Tão Não, simples. Aí E é tão doação da importante. mama, tão simples você colocar no potinho na geladeira e a coleta ser feita. E não é todos os dias que você precisa ir lá e entregar o leite, né? Tem um prazo. Então, mulheres que estejam lactantes, por gentileza, procurem os bancos de leite da cidade de vocês e façam a doação. Um pouquinho que seja, né? Isso mesmo. Pouco ml, às vezes 10 ml faz a diferença na vida de um bebê. sim. E Com faz bem pro certeza. coração também, né, Sim. gente? A gente tá compartilhando bem, né, sem olhar a quem, É né? verdade. Eu queria aproveitar a deixa. Antes eu vou falar um pouquinho aqui da nossa programação, né, Toninho, que tá vindo pra gente, mas depois eu quero complementar com uma perguntinha aqui, que eu acho que todas as mães falam, perguntam e tem essa dúvida, inclusive eu tinha, viu, gente? Bom, vamos falar um pouquinho daqui da programação, meninas? Vamos lá. Vamos lá. Programação toda terça-feira, das 19h30 às 21h30, nós temos... De mulher pra mulher, estaremos com a aqui, gente, hein? Muito Faltem. bem, por favor. Toda quarta-feira também, pessoal, nós temos também das 19h30 às 21h30, Café com Política. Não percam, e eu quero convidar vocês que estão aí nos prestigiando, nos assistindo. Amanhã teremos aqui a presença e aquele bate-papo com o Padre Beto no Café com Política. Delícia. Vai ser muito bom. Vamos colocar aqui, ó, bastante assuntos pertinentes, porque ele nos desperta curiosidade, hein? O nosso querido padre, ex-padre, não sei, vamos falar amanhã, tá? É Padre Beto, ex-Padre Beto, Beto Daniel, vamos ver? Amanhã a gente vai estar falando sobre isso, pessoal. Amanhã eu espero vocês aqui comigo, tá bom? Comigo e com o Toninho da Mariflex. Temos também na quinta-feira, das 19h30 às 21h30, o Loucos da Bola, onde a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre o mundo do esporte, a gente fala tudo que está acontecendo aqui na maior diversão, porque o programa é divertido. E torce pro Corinthians, né? E torce pro Corinthians e torce pro Palmeiras. Ai, hoje eu não quero nem falar sobre o Palmeiras, deixa quieto. Mas hoje tem Libertadores. Me aguardem que vocês vão ver o que vai rolar com essa Libertadores hoje. O Galo, deixa o Galo comigo. Não tô preocupada não, pessoal. E depois nós temos também, Joyce, no sábado, o que nós temos também? O Toque Me Voe, né, Isso, gente? das 16 às 18 horas, com um programa sensacional, com entrevista, com bate-papo. Temos também música, viu? Recebemos bastante cantores aqui, bastante músicos. Então, pessoal, se liguem aí na Rádio Toque Me Voe, curtam a página, participem, porque a rádio tá, ó, tá 10. Redes sociais, hein? Também, Imagina, vamos lá? semana inteira de programação, vocês não podem perder, hein? Facebook, YouTube, Instagram, e não deixem de baixar no aplicativo, o Android de vocês, o aplicativo da rádio Toque Me Voe, hein? Isso aí! E não quero esquecer também de dar aquele recadinho e primeiro agradecer também. Agradecer a Aniane Espaço Fashion, moda infantil e feminina, que nos presenteou com um sorteio de uma roupa de confecção infantil, meninas. Teremos esse sorteio aí, queremos agradecer. E você que tá aí do outro lado, ó, manda áudio, manda pra gente mensagem, que você também pode estar aí concorrendo a esse presente. E temos também o sorteio foi a Cláudia de São Paulo. Fala pra nós aí, Vanessa. Ela ofereceu pra gente fazer um sorteio de uma depilação pra quem for do município de São Paulo. Não deixem de participar, por favor, do nosso sorteio. Mandem as perguntas, mandem as dúvidas, contem pra gente a experiência que vocês tiveram em relação ao aleitamento. Eu vi aqui que a Lu falou que deu
peito, o filhote dela, o Luan, mamou até os 5 anos. Opa! Não tive essa sorte, Lu. Minha filha me abandonou. Não fui nem eu que desmamei ela. Ela chegou aqui e falou, já sou grande, não quero mais. Não quero. Tinha um ano Não e 8, quero. ela falou, não quero mais. Olha só. Mas eu achei engraçado que, assim, ela não quis mamar, mas ela chegava da escola, ela não me cumprimentava. Ela vinha pro peito e falava, ai, É tão bom ai, que esse delícia. eu não vim momento. pro peito, mas ela me abandonou. Com 1 ano e 8, ela falou, não quero mais. Fiquei triste. Daniela tá dando boa noite também. E o Lu voltou falando que é tricolor na cabeça. Ah, eu sou corintiana, hein, gente? Não posso falar muito, hein? Ó, uma perguntinha aqui que eles passaram pra antes gente. Pode falar. Da redução, eu só vou complementar que é uma pergunta que vem após aquilo que a gente estava falando, que é o seguinte, gente. A questão, existe leite fraco? Muitas mães falam, eu não conseguia amamentar porque meu leite era fraco. Então essa questão, hoje mesmo conversando na escola com algumas professoras, elas falaram pra mim, pergunta por favor, e aí? Meu leite era fraco, eu não conseguia amamentar? E aí, o que vocês me falam sobre isso? Olha, é uma questão que vem muito, né? Chega muito. É muita insegurança das mães, colocando essa questão de leite fraco. Inclusive, é até interessante a gente falar sobre isso por conta da campanha que está acontecendo, né? Da responsabilidade compartilhada, que é o aleitamento materno, por conta da questão publicitária. Né? Existe muita questão envolvida e relacionada a marketing, publicidade e tudo mais, o quanto isso já, exato, o quanto isso já influenciou na amamentação, a importância de tudo isso, né? Para as mães saberem que leite fraco não existe. Né? Muito Então, bom enfatizar isso. Meu filho mama e logo tá com fome. Então, assim, primeira coisa, a pega tá certa, não só a pega, né? Porque a gente começou a falar da pega e não finalizou. Como que eu sei que a pega tá correta, né? Não tá com dor, o bebê, ele tá mamando, tá ficando saciado, pelo menos 1h30, 2 horas. Na verdade, não tem essa regra, né? Quando se trata de livre demanda. Mas a gente estranha um bebê que quer mamar de meia hora. No mínimo, a gente vai avaliar para tentar entender o que tá acontecendo, né? Agora, se o seu bebê se tá tudo bem, se já foi avaliado, ele tá mamando bem, a sucção tá efetiva, tá tudo certo, a linguinha não tá presa, que é outra questão também que a gente tem que enfatizar. Se tá tudo certo, tá tudo bem, fica feliz. É só você pensar assim, o meu leite, ele é digerido rapidamente pelo meu bebê. Pronto, né? Porque a gente costuma fazer uma associação de a fórmula, né? O complemento que a gente fala, a fórmula e que geralmente os bebês tomam, e a mãe que tá aflita fala, não, eu acho que meu bebê fica melhor com a fórmula. É como se fosse uma feijoada. É claro que o bebê vai ficar saciado, é algo pesado, né? E aí, quando vai tomar um leitinho, é algo mais suave, é um franguinho grelhado com uma saladinha. Então, ele vai ter fome mais rápido. Né? Mas isso não quer dizer que não seja saudável, que não seja nutritivo e benéfico para o seu bebê. E tá tudo bem. E nada contra também a mãe que precisa da fórmula. Não tem problema nenhum, né? A gente não tá recriminando, não tá falando isso. Mas é só pra mãe que amamenta entender que não tem nada de errado. Se tá tudo certo, não tá com dor, já foi avaliado, o bebê tá realmente com a sucção efetiva, fica calmo, tá tudo bem. E a entenda. aguinha, o chazinho. Antes dos 6 meses. Olha isso. A sede que o neném tem. É super importante, né? O bebê não precisa de nada, além do leite da mãe até os 6 meses, né? Mesmo o bebê que toma fórmula. Não precisa, né? No máximo, tem pediatra que, dependendo da situação, orienta da água, né? Porque a gente sabe que a composição é diferente, né, do leite materno. E aí, esses bebês de fórmula, água. Mas o bebê tanto o bebê com fórmula quanto em aleitamento materno exclusivo, 6 meses que começa a introdução alimentar. E aí entra outra questão dos sinais de prontidão, tem a questão dos prematuros, né, Lê? Olha, é bom estar falando também, com Letícia, certeza. sobre isso. Os prematuros,
cada vez mais a gente tem uma tendência a alimentar o quanto antes, né? Mesmo os bebês prematuros extremos. E quando, é claro, que ele tem toda uma questão de maturidade, que ele não vai conseguir mamar, sugar, deglutir, ele ainda é muito prematuro para isso, dependendo da idade que ele nasceu. Mas a mãe precisa continuar produzindo esse leite. Então, é orientado que a mãe faça a retirada do leite, faça a ordenha, para quando tiver disponível, poder amamentar no seio, ou antes disso, quando o bebê puder se alimentar, o próprio leite dela vai ser oferecido. Então, essa questão da prematuridade gera muita dúvida, né? Será que meu bebê nascendo prematuro, ele vai conseguir mamar? E às vezes a gente vê que as mãezinhas chegam na UTI, nossa, eu quero começar a amamentar, e o bebê ainda está entubado, o bebê está numa condição grave. Então, é claro, nesse momento, ele não vai conseguir. Mas, assim que for possível, né, mesmo que seja por sondinha, esse leite da mãe vai ser oferecido. Por isso que é tão importante esse acompanhamento de perto, da mãe fazer a ordenha e retirar o leite para poder armazenar. Que bacana. Muito bom isso, hein? Tem mais recadinho aí, menina? Recadinhos para nós? Tem a Daniela Ribeiro falando que ela está amamentando e também é doadora de leite. Ai, que Aí, ó, linda! belo Parabéns para exemplo. você, viu? É. E o nosso papo de hoje é para tranquilizar, né, as mamães e futuras mamães, para normalizar tal ato, né? Cada corpo reage de um jeito, né? Vai ter o seu tempo e o seu caminho aí. Eu sou mãe de prematuro. Meu bebê nasceu de 34 semanas, né? Realmente tive que esperar uns 2, 3 dias para conseguir dar uma mamá para ele. É realmente esse processo, esperar o tempo do bebê, quando os dois vão estar seguros, né? Porque quando a gente fala de prematuridade tem um misto de medo. Sim, né? Então, tem eu toda a acho... questão respiratória também, que também está muito relacionada à amamentação, né? O bebê, ele só respira pelo nariz, ele não consegue respirar pela boquinha, diferente da gente, tá com o nariz entupido, a gente abre a boca e respira pela boca. O bebezinho até os 4 ou 6 meses de idade, ele só respira pelo nariz. Agora, imagina você de nariz entupido tentando comer. É difícil, né? A gente vai perdendo até o apetite. Por isso que é tão importante manter sempre o nariz limpinho do bebê. E por conta da prematuridade, muitas vezes eles têm todo o processo de precisar de ajuda respiratória e isso também prejudica a amamentação. Mas a parte da fisioterapia, né, falando um pouquinho essa questão da respiração, é muito importante, né? Para o bebê conseguir coordenar a respiração, a sucção e a deglutição, que é ele engolir o leitinho, ele precisa estar com o nariz limpinho, senão ele não vai conseguir fazer todo esse processo. Por isso que a gente sempre orienta as mãezinhas a colocar soro no nariz, um soro em pequena quantidade, mas para poder lavar o narizinho, deixar sempre limpinho para poder facilitar as mamadas, principalmente pré-mamada. Olha, que bacana. Disso, eu deixava os soros todos no meio do peito para esquentar. Muito bom. Fiz muito disso. Sensacional, hein? Ó, o Marcos perguntou aqui pra gente, como sabe se se o leite que o bebê tá mamando tá sendo suficiente? Qual que seria uma resposta de falar, não, meu leite tá sendo suficiente, apesar de você já ter respondido. Mas o ganho de peso é um deles, né? O ganho de peso, se o bebê fica relaxado depois da mamada, se ele não fica chorando, inquieto, como é que tá o xixi desse bebê, o cocô, né? Quantas vezes ao dia ele faz xixi, como é que tá essa troca de fralda. Então, todas essas questões, além do ganho de peso, a gente costuma orientar as mães para que elas observem, né, como é que tá em relação a essa questão da saciedade, se está sendo suficiente ou não. Muito legal. Nós temos ali um recadinho, gente. Eu adoro, nós três adoramos quando a gente recebe esses recadinhos assim, sensacionais. A Dulcimar Iga tá falando parabéns para vocês e para a rádio. Parabéns também para essas profissionais excelentes no que fazem. Gente, é gratificante estar aí, ó, vendo você que tá do outro lado, né, meninas? Curtindo passo a passo de tudo que tá acontecendo aqui. Mas pegando essa deixa, manda áudio, manda mensagem pra gente. Vamos lá, manda aqui que nós estamos aguardando, ansiosas. Então, nosso WhatsApp 14991918767. Mandar um oi pro Alex Vendramini, que está nos assistindo. A Dulcimar, acho que parabenizou vocês também, Que né, delícia. meninas? Muito gostoso isso, né? Ah, e posso fazer uma pergunta?
Tem a questão da lactogestação, né? Que é amamentar e estar grávida, né? Eu acho que tem muitas mães que têm medo, que têm receio. Será que a gente podia desmistificar isso? Vocês podiam falar um pouquinho mais? Estou amamentando e estou grávida. Isso tem muita relação também com a orientação do que o pediatra indica ali, né? Ele indica já, né? Mas existem hoje muitos movimentos e muitas mães que realizam a amamentação em tandem, né? Que tá amamentando um filho e também o outro, o mais velho, né? O que nasceu, que acabou de nascer e continua amamentando é mais velho. E tá tudo bem, tá tudo certo. Se a mãe consegue organizar essa dinâmica com ambos os filhos, não tem problema nenhum. Tem só a questão do estímulo realmente da amamentação, que muitas vezes pode influenciar, e por isso que alguns médicos, alguns obstetras acabam pedindo para que seja cessado, né? Porque a gente sabe que o estímulo da sucção, ele acaba gerando contração, né? Liberando a citocina e gerando contração do útero. Então, a mãe que está ali gestante, em algumas situações, pode ser que precise ali esperar até nascer, né? Corre o risco de ter prematuridade do parto? Pensando por esse lado, sim, né? Então, mas essa orientação não cabe a mim, então geralmente eu peço para a mãe conversar com o obstetra e ver o que ele indica. Olha, eu tenho uma dúvida também, que eu sempre ouvia muito isso. Eu gostaria de saber de vocês, meninas. Café, chocolate, Coca-Cola, porque eu amo Coca-Cola. Gente, olha eu fazendo propaganda aqui, pelo amor de Deus. E na gravidez, nesse momento de amamentar, eu queria. Cerveja preta, né? Cerveja preta, leite, eu tomei muito. Vamos tomar cerveja preta. Eu tomei do primeiro mês até a criança ter quase 1 ano, né? Se deixasse. Porque aí facilitava, né? Não, né? Então, aí eu gostaria de saber, realmente, se isso causa essa cólica no bebê, afeta realmente o leite. E aí? Me contem. Depende muito, né? Acho que tem algumas crianças que acabam tendo algumas alergias alimentares, daí a mãe vai ter algumas restrições da alimentação, mas eu acho que depende muito de criança para criança, né, Rafa? A gente sabe, assim, que não tem uma comprovação de que algum determinado alimento tenha influência no bebê. É mais uma questão, realmente, de cada mãe observar o seu bebê. Agora, Coca-Cola, nem pra gente é benéfico, né? Imagina amamentando. Pronto. Então, assim, acho que você nunca vai ouvir alguém que indique Coca-Cola, né? Que pode, né? Fica à vontade. Café é algo também que você pode tomar, desde que seja algo moderado, né? Porque isso também tem... assim como a gente sabe que os nutrientes que a gente ingere passam para o bebê, isso também, né? Então, tem toda a questão de influenciar também no sono e tudo mais. Agora, o que eu falei foi com relação à cólica. Né? Muita gente fala assim, não vou comer feijão porque vai dar... por conta da cólica. Né? Não vou comer chocolate porque vai dar cólica. E a gente já sabe que não é bem assim, né? Então, cada mãe, cada bebê tem a sua particularidade ali, dinâmica. Exato. Então, o que é interessante? Muitas vezes, para uma mãe que come ali um repolho, um feijão, não vai influenciar em nada naquele bebê. E para uma mãe que às vezes come, sei lá, um tomate, vai falar assim, não, eu comi tomate e ele ficou com muita cólica. Então, é mais observar realmente como o bebê de cada uma se comporta, né? A gente sabe também que existe a fase aí, os primeiros dias de vida, as primeiras semanas ali, não é esperado que o bebê tenha cólica, né? Ela começa a surgir depois. E aí, é mais realmente da mãe observar como é que o seu bebê se comporta quando ela ingere determinado alimento. Olha, que bacana. E tem mais uma perguntinha, meninas, da Sueli. A cirurgia de redução da mama interfere na amamentação? A redução em si, tudo vai depender da quantidade de tecido mamário que foi extraído, né? E aí, não dá pra precisar e falar assim, olha, vai ter influência. Porque como você falou, eu não tive. Não é? Mas assim, até os médicos ficaram preocupados. Até no banco de leite, eles pediram pra eu me afastar por um tempo pra ver. Porque o que eles me explicaram, me corrija se eu estiver errado. É igual um chuveiro de banho.
Imagina aquele chuveiro abandonado que só tem um furinho que sai e outro que sai. Isso. Então, esses... tem um nome científico que eu não vou lembrar. Os canudinhos que ligam... Os ductos. Os ductos que ligam no bico. Se iam tá ou não. Graças a Deus eu tive a sorte de ter 3 vezes a mesma cirurgia. As 3 com retirada de bico. As 3 com recolocação. E eu tive leite que eu não aguentava era mais. Ela mamava aqui e espirrava o outro. Então vai muito de médico também. O procedimento que foi feito na cirurgia, respeitar. E eu tive lipo, inclusive, da mama. Entendi. E eu consegui amamentar a Catarina. Foi Olha muito... só. Tirando a questão da mastite, foi muito Que tranquilo. bacana. Mas eu tive amigas minhas que tiveram uma cirurgia simples de prótese de silicone. Que não Eu ia conseguiram, perguntar isso porque também, e o Eles silicone? fizeram Deixa eu o riscar. rompimento desses dutos, né? Simplesmente tirou o bico, Uhum. cortou. O meu médico teve esse cuidado, pelo menos. Então, pra mim, não teve dificuldade. Mas o procedimento cirúrgico interfere muito, né? Como Sim. foi feito. Sim. Olha só. tá Mas vendo? da mesma forma como a redução pode levar a essas alterações, a colocação de prótese também. Mas na grande maioria das vezes as mães podem amamentar depois mesmo Normalmente. com prótese. Olha, Exatamente. que bom saber, porque eu tenho amigas também que a do silicone, né? Ela tá fazendo até uma pergunta aqui que ela fala: eu não tenho filho, eu quero engravidar, só que eu tenho silicone. E aí vai me atrapalhar? É essa questão que a gente tá falando, Não é? né? Não, Depende muito depende. A gente não tem como precisar, mas isso não tem que ser uma barreira. Falar, não vou nem Sim. tentar porque... Não, né? Mas tem muitas mães que amamentam tranquilamente. Que depois de- bacana. Vou falar falar um pouquinho aqui dos recadinhos do pessoal. O Felipe, olha que gostoso. O Felipe aqui falando: parabéns por compartilhar muitas informações valiosas. Muito obrigado, Felipe. A Silmara tá falando: meninas, vocês estão de parabéns. O programa está maravilhoso. Uma abordagem muito importante que é a amamentação. Muito obrigada, Silmara, por estar nos prestigiando aí. A Solange também tá falando: ótimas dicas pelas profissionais. E tem mais uma aqui também. É verdade ou mito? Opa, caiu. Quer entrar aí? Ou minha É conexão? verdade ou mito? As Isso. mães comerem comidas com muito condimento ou temperos fortes fazem mal pro bebê durante a amamentação. Muito Acho que legal. É o que a aquilo gente que você falou, falou, né? Vai de cada uma também, né, Di? De cada um. E a Daf também tá mandando aqui. Nossa, importantíssimo esse assunto, pois sofri muito na amamentação. Muitas dúvidas nós temos. Amei o assunto. Obrigado, Daf, pela presença. E a gente ama a participação, né? Então, lembrando, se você tem dúvida ou quer falar um pouquinho do relato, né? Da sua amamentação, mande um WhatsApp pra gente. Acesse nossas redes sociais 14 9191 8767. 8h18. Vamos de patrocinador? Então, churros da Mariflex Imobiliário Corporativo, Ana e Anne Espaço Fashion, Exes Eventos e o estúdio de dança Casa Ritmos Dançar e Viver Bem. Dança, zumba, ritmos, jump, dança do ventre. Isso. Sim, Professora Kelly Elizabeth, né? Com o telefone 998747913. E lembrando, não podemos esquecer, gente, esse ano a Ex Eventos não está podendo participar com seus eventos, porém, aguardem que o ano que vem teremos novidades com a Ex Eventos, hein, pessoal? Perguntinha aqui, hein? Vamos lá. Essa eu escutei muito. Chupeta e bico de mamadeira. Essa é pra fono. Pergunta. Essa eu nem vou me Eu meter. nem vou terminar a pergunta que já dá sei lá, uma meia hora de assunto. Jogou a bomba e caiu fora, né? Polêmica. Coloquei um temperinho. Gente, Polêmico, hein? muito legal esse assunto, só que antes delas, então, esquentar aí e falar sobre essa pergunta, vamos então pro áudio da rádio, do aniversário da rádio? Vamos. Toca lá, pessoal! Em agosto, a Rádio Web Toque Me Voe completa 1 ano. Isso mesmo, 1 ano de muita informação, entrevistas, política e entretenimento. Participe, comemore conosco. Mande sua mensagem de voz ou texto para o WhatsApp 14 99191 8767. 14 99191 8767. Deu parabéns para a Rádio Web Toque Me Voe. No dia 28 de agosto, vamos sortear uma cadeira da Mariflex para você.
Rádio Web Toque Me Voe, 1 ano. O aniversário é nosso e o presente é seu. Que delícia, hein, pessoal? A rádio completando aí seu primeiro ano e a Mariflex aí fazendo esse sorteio de uma cadeira. Você que tá aí do outro lado, manda áudio. Você quer ganhar essa cadeira? Eu quero, as meninas também querem, né? Meninas, Opa! vocês também, nos próximos programas, participem, mandem áudio, mandem perguntas pra gente que vocês vão estar concorrendo a essa cadeira Mariflex, que é uma delícia, confortável e todas nós adoramos, não é, pessoal? Opa! Bico de mamadeira e chupeta. Isso! Vamos lá! Fogo no parquinho, Vamos lá. né? Polêmico, um assunto polêmico, mas que eu acho super importante abordar, porque, de fato, o uso indiscriminado, sem recomendação e sem orientação, ele pode sim levar a um desmame precoce, tanto da mamadeira quanto da chupeta. O que acontece? O bebê, quando nasce e começa a sugar ali, né? Como a gente falou, ele está num processo de aprendizagem, né? E aí, se a gente logo introduz um bico de mamadeira, um bico de chupeta, é uma outra mecânica, uma outra forma de sugar, né? Não, mesmo o recrutamento dos músculos são diferentes de uma sucção da mama para uma sucção de mamadeira para uma sucção de chupeta. Então, imagina, 3 coisas diferentes para ele entender que ele tem que sugar. E aí que entra a tão comentada confusão de bicos, né? Que alguns profissionais, eles colocam que não existe confusão de bico, mas a gente já está vendo e estudando e constatando que sim. Essa confusão de bico existe e pode sim influenciar e levar a um desmame precoce. O que a gente costuma dizer é que o bebê, quando nasce, como a gente estava falando, ele está aprendendo, né? Então, enquanto ele não tem essa sucção efetiva, esse aprendizado instalado, se a gente introduz uma outra forma de sugar, é claro que a gente está aumentando o risco desse bebê de ter dificuldade para pegar o peito, né? E isso, muitas vezes, eu não julgo porque é necessário, né? Muitas vezes é necessário. A gente tem outros utensílios para conseguir ajudar o bebê que não está conseguindo mamar no peito, como o copinho, como a colher dosadora, né? A própria translactação ou relactação, que é o bebê mamando no próprio peito com auxílio de uma sonda. Mas, em muitos casos, acontece de, talvez sem orientação, ou, enfim, como um último caso aí, os pais introduzirem a mamadeira e a chupeta. Mas nem tudo está perdido, a gente está aqui para isso, né? Eu tenho muitos casos de sucesso que tiveram confusão de bico e tiveram essa dificuldade de pegar o peito, de sair do intermediário de silicone, que é algo também que tem se usado bastante, né? E muitas vezes realmente é necessário. Mas tem essa questão de influenciar, sim. E aí a orientação é, quanto menos você puder oferecer esses artifícios de mamadeira e chupeta, melhor. Aí a mãe vai falar, nossa, mas eu não consigo, é desesperador, chora muito, tá com muita cólica, Tem. né? A gente entende tudo isso, né? Mas esses primeiros dias eu costumo dizer que o esforço vale a pena. Porque depois que passar, que tiver efetivo, que tiver tudo bonitinho, aí é uma decisão que não cabe a nós, né, Lê? Impor aos pais. A gente dá as orientações, a gente explica, a gente fala com relação aos malefícios, mas essa decisão só cabe aos pais mesmo, né? E é importante a gente sempre deixar claro para as mães também, né, Rafa, que muitas vezes a chupeta vai ser um alívio momentâneo, que vai prejudicar depois. A mãe que tem conhecimento sobre isso, que a gente consegue explicar muito bem, claro que vai depender de criança para criança, mas às vezes aquele momento que ela estava chorando demais, colocou a chupeta, acalmou, depois na mamada, a mamada vai ser mais difícil, ela vai engolir mais ar, vai ter mais cólica ainda. E aquela questão foi só momentânea. Então, será que vale a pena, né? Exatamente. É uma balança, né? E eu, como mãe, posso deixar meu relato aqui que a gente... É aquilo que vocês falaram.
falaram, é orientação, mas a gente tem que verificar os malefícios mesmo e pensar a longo prazo. A experiência que eu tive com o Vicente com a chupeta já foi um pouquinho mais além, já veio atrapalhar ele na fala depois, porque ele não fazia, ele não fazia o posicionamento correto da língua, então ele não conseguia deixar a língua no céu da boca, ele depositava embaixo nos dentes. Então, assim, é realmente o que vocês falaram, menina. Nós orientamos, vocês profissionais orientam, né? Mas eu acho que vale a reflexão mesmo para os pais, essa questão da adaptação, acatar os conselhos dos profissionais, né? E pensarem lá na frente. Então, um relato positivo meu, que eu realmente tirei a chupeta, porque atrapalhou um pouco mais para frente, mas a gente precisa ter força, né? A gente precisa ter essa rede de apoio, né? E pensar sempre nos prós. Muito legal. Chupetar peito. Também é algo Tá exato. Também é algo Entra muita questão do sono também, bastante né? relacionado ao sono. Né, Lê? Essa questão de chupetar o peito é aquilo que eu falei antes da gente acabar criando associações. Tem bebê que não consegue dormir se ele não for pro peito. E no começo tá tudo bem, a criança precisa desse aconchego, precisa desse carinho, precisa do peito para, né, ela tá se adaptando, tem toda a questão da esterogestação, que é a criança se adaptar ao mundo externo, né, já que ela nasceu. Mas a gente tenta, na consultoria de sono, a gente tenta sempre orientar a não fazer essas associações. A criança vai para o peito quando ela estiver com fome, né, para poder realmente saciá-la, não para ser um carinho. Tem muitas outras formas de carinho. É importante a gente deixar isso claro para as mães. Tem muitas outras formas de deixar a criança aconchegada, de deixar ela confortável, que não é só dando peito, né? Claro que é uma maneira, mas não é só essa forma. Muito legal, viu, que você colocou aqui. Bom, nós estamos daqui a pouco indo pro intervalo, é isso mesmo, meninas? Mas 3 antes de ir pro minutinhos. intervalo, vou falar para vocês aí da nossa maravilhosa ação solidária da Rádio Web Toque Me Voe com a Mariflex. Nós estamos aqui, a rádio está oferecendo a você que tem um vizinho, um parente, um amigo que está precisando muito de uma cesta básica, pode entrar em contato aqui na rádio, tá? Que vai ser realmente assim, eles vão entrar em contato, vai averiguar a situação, tá? Para poder estar levando essa cesta básica. A cesta básica, gente, é maravilhosa, né, meninas? Sim. Além de vir uma sacola sensacional que você pode estar ajudando o meio ambiente, indo ao mercado, na vendinha da sua esquina, da sua casa, você pode estar indo lá fazer as suas compras e colocando, né, levitando sacolinhas plásticas, né? Ali dentro também, gente, tem leite, tem pipoca, tem bolachinha para a criança, porque às vezes na cesta básica a gente esquece que criança também quer comer. Criança quer docinho, criança quer pipoca, quer bolachinha. E ali, gente, tem tudo. E tudo isso oferecido, tudo isso em prol a campanha que está fazendo a Mariflex junto à Rádio Web Toque Me Voe. Telefone para contato, então? 14 99191 8767. Isso Já mesmo. chegou o nosso horário de intervalo? Gente? Intervalinho. Mais um tempinho, gente. 2 minutinhos. Então eu quero fazer uma pergunta. Bora lá, Então, vamos lá. Joyce. Gatilho, Vamos depois. lá. E o mamar para dormir? Olha Aí, que ó, sintonia. tá sintonia. Meninas, aqui é isso aí. Mulher é isso aí, é sintonia total, hein? Tem essa questão, né? Claro que a criança tem que estar bem alimentada. A gente não consegue dormir de barriga vazia, assim também é para criança. Mas tem toda essa questão de associação que eu acabei de falar. A gente, geralmente, por exemplo, no ritual de sono, que é quando a gente vai acalmando a criança para ela poder fazer o sono noturno, a gente orienta alguma coisa no meio da mamada e o sono. Por exemplo, vai dar de mamar, depois vai dar um banho relaxante, vai fazer uma chantala, para depois colocar ela para dormir. Para ela não fazer essas associações que ela precisa estar no peito para poder dormir. Mas é importante que ela esteja amamentada antes de ir para o sono. Tem a questão da mamada durante o sono, né? A mamada dos sonhos, que é chamada, né? Já ouvi falar bastante também da mamada dos sonhos, né? De acordar o bebê pra mamar e aí pra ele não acordar na madrugada. Né? Dar mamadeira com o bebê, às vezes até dormindo mesmo, né? Pra ele não acordar de madrugada. Mas vai muito da necessidade de cada criança, é o que a gente falou. Se a criança tá ganhando peso direitinho, o pediatra não tá orientando dar essas mamadas durante a noite e a criança dormir, deixa ela dormir. Bom pra ela e bom pros pais. Isso mesmo. Muito bem. E aí, vamos então pro intervalinho?
Vamos. Vocês não saem daí, hein? Fiquem Por favor, voltem aí. aí que eu tenho outra pergunta. Daqui a pouco teremos mais. Volta. Até mais, galera.